Que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa entender. Para que as pessoas de casa possam entender e compreender. Pedimos ao auxílio do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa perdoar também as nossas falhas. Fique conosco, nos instrui. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje com o tema, novamente, as profecias de Daniel desvendadas, o aumento da ciência. Né? Pegue sua Bíblia aí, querido rádio ouvinte, e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Vamos para a primeira pergunta. De conformidade com as palavras do anjo a Daniel, quando o mundo compreenderia suas profecias? Nesse caso, né, de conformidade com as palavras do anjo a Daniel, que foram proferidas a Daniel, quando o mundo compreenderia suas profecias. Então, assim, quer dizer que até então, o mundo, né, não compreendia aquilo que estava escrito, né? Até porque o próprio Daniel desejava entender. Sim. Desejava entender. Então, só lembrando aqui, né, Deus falou para ele, olha, sela o livro, né, encerra as palavras, né, tu vai dormir. E quando chegar o teu tempo, tu vai acordar para receber a tua recompensa. Quando é que o mundo, assim, iria compreender as palavras que foram ditas ali a Daniel, principalmente ali referente ao capítulo 12, né? Aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz assim: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. No livro de Daniel há muitas profecias. E há profecias no livro de Daniel que nós chamamos profecias de tempo. E essas profecias de tempo, ela tem o tempo certo, o dia certo de se cumprir. E a Bíblia deixou, né, a gente estudando versículo a versículo, a gente consegue identificar o tempo certo dessas profecias se cumprirem. Então, Daniel, ele orou muito a Deus, né, para entender as profecias. Ele teve um entendimento parcial das profecias. E o anjo disse que entendimento agora, só no tempo do fim, é que as pessoas iriam compreender melhor, né, compreender totalmente todas as profecias que está no livro de Daniel. O livro de Daniel, parte dele é selado. O livro do Apocalipse é uma revelação. Então, a gente une o livro de Daniel ao livro de Apocalipse e aí a gente consegue entender a palavra do Senhor de uma maneira muito melhor, as suas profecias. E no livro aqui de Daniel existe uma profecia de tempo maior que existe, que é de 2.300 anos. Dentro desses 2.300 anos, há algumas profecias de tempo. E esse aqui, o tempo do fim, a gente vai aqui analisar quando iniciou a contagem e quando termina essa contagem, né, do tempo do fim. Então, a gente vai aqui discorrer mais, né, no restante do estudo. Então, por agora é isso. Vamos trabalhar um pouco mais esse versículo bíblico, né? Você leu ele todo, né? O versículo Sim. 4, não é isso? Sim. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim, né? Isso. Na sua versão, até o fim do tempo. Isso. Já em outra versão aqui, de até ao tempo do fim, né? Isso não significa que você vai encerrar as palavras até o fim do mundo. Não. Porque até então nunca seria desvendada, seria revelada para o povo, né? Não teria, no fim, não teria por que ser revelado algo que já está no fim. Mas existe o tempo do fim. E esse tempo do fim, ele se inicia em uma determinada data. Né? E o final desse tempo do fim, nós não sabemos. Ou seja, até o tempo de Daniel, por exemplo, né, ainda não se considerar, não, estamos vivendo no fim dos tempos. Não.
hoje nós estamos vivendo, né? Isso. Porque a data já chegou. já se cumpriu, né? Então, assim, nesse tempo do fim, seria relacionado aos sinais que vêm antes da volta de Jesus, né? Para Isso. ser o final, vamos dizer assim, deste mundo, da destruição. Que foi estudado na semana passada, né, domingo passado, os sinais do tempo do fim, né, que vocês explanaram muito bem, e nós vimos que aconteceu todos os sinais que Jesus, né, predisse que iria acontecer no tempo do fim, antes ou no tempo do fim, todos os sinais já aconteceram. Né, o escurecimento do sol e da lua, a queda das estrelas, o terremoto, o grande terremoto, né, de Lisboa, que afetou boa parte do mundo. Até Pernambuco foi afetado, viu? Olha, As pessoas sentiram o tremor aqui e as águas ficaram muito agitadas lá em Recife, que eles acharam até que iria ter tsunami lá na época. Então, aqui em Pernambuco também foi atingido. bem rapidinho, Gleice. Vanessa fez um comentário, né, sobre Daniel, as profecias. O Apocalipse ali tem a revelação. Interessante porque é assim, né? Daniel, ele mostra ali as profecias. Aí vem o Apocalipse agora para desvendar, revelação dessas profecias, né? Ou seja, não é um livro aí, como alguns também falam do Apocalipse, um livro misterioso, né? Acha que é algo obscuro, né? Que não tem como ter entendimento. Não, é a revelação da profecia. Uhum. Jesus Cristo, ele vai revelar, né? Sim. E completando o texto aqui, né? Muitos correrão de uma para outra parte, né? Algumas versões dizem, muitos correrão dele para ele, e a ciência se multiplicará, ou o conhecimento se multiplicará. E muitos também esquadrinharão. Esquadrinharão. O quê? Sim, As sim. profecias. Isso. Esquadrinharão as profecias para entender aí o seu... Seria uma busca de examinar, né? Realmente, Isso. para entender, né? Ô Paulo, já que tu tá aí com o livro aberto aí, tu tem como ler essa nota aí Toda ela? da primeira pergunta? Sim, é muito? Não. Ok. Lê pra Diz gente, assim, por favor. As profecias de Daniel não deveriam ser seladas até o fim, mas até o tempo do fim, que se refere a um breve período justamente antes do fim. Quanto ao restante do verso, a Almeida Revista e Corrigida diz: muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Por causa dessa tradução e de outras semelhantes, as palavras de Daniel 12, verso 4, têm sido tradicionalmente usadas para descrever o aumento das viagens, do conhecimento científico. Porém, é mais provável que ela se refira à maior compreensão das profecias bíblicas, que o capítulo diz deveria ocorrer no tempo do fim. Os dois conceitos, porém, se acham interligados. O avanço científico, tecnológico, especialmente nos meios de transporte, permitiu o envio de missionários a várias partes do mundo. A invenção da imprensa aumentou o número de leitores da Palavra de Deus. Com muito mais pessoas estudando, com oração, o livro de Daniel ocorreria maior compreensão de suas mensagens. Tá, entendi. Então, essa tradução da versão brasileira traz a ciência se multiplicará. Então, muitas pessoas remetem esse verso, né, como o aumento da ciência, da tecnologia, né, enfim. E a gente usou muito isso, né, até em muitos estudos bíblicos. O pessoal sempre menciona isso, né. Só que, na verdade, podemos considerar isso? Acredito que sim, podemos considerar o aumento do conhecimento, né. Sim, porque de fato aconteceu e foi justamente nesse período que a gente vai aqui ver em outras perguntas, mas eu queria só chamar a atenção dos amigos ouvintes, é que todos nós estamos neste tempo do fim. Então, esse é o nosso tempo, é o tempo que Deus escolheu para cada um de nós estarmos vivos hoje e fazermos diferença neste mundo. E depois, no decorrer aqui do estudo, eu vou ainda chamar a atenção dos nossos amigos ouvintes, porque que Deus, que Deus quer que nós, né, cada um de nós, estejamos atentos ao estudo da Bíblia
procurar estudar mais a palavra do Senhor, porque nós estamos vivendo nesse tempo e nós temos uma função muito importante neste tempo. Porque para que esse tempo do fim acabe, Deus está esperando a nossa ação e a gente vai ver aqui no decorrer do estudo. Então fica aí que você vai ver a ação que Deus espera de cada um de nós. Segunda pergunta. Até que tempo deveriam os santos ser perseguidos pelo poder romano? Então, até que tempo, né, deveriam os santos ser perseguidos pelo poder romano? Em Daniel 11, versículo 35, diz assim: alguns dos que são sábios cairão para os acrisolar, purificar e embranquecer até o tempo do fim, pois ainda será para o tempo determinado. Então, quando começaria o tempo do fim, não é? Antes de começar o tempo do fim, o povo de Deus, os servos do Senhor, eles passaram um período de 1260 anos de grande perseguição. Então, muitos foram perseguidos, muitos foram assassinados por um poder político-religioso, né, o papado, por assim dizer, a gente vai discorrer sobre isso, que perseguiu aqueles que pensavam diferente. Interessante é que a palavra herege é a palavra usada para aqueles que pensavam por si mesmos. Então, aqueles que pensavam por si mesmos, eles eram chamados pela igreja de herege, porque eles não pensavam de acordo com o que a igreja queria, mas sim de acordo com o que eles, né, com o contato que eles tinham com a Bíblia, eles pensavam, eles entendiam da palavra do Senhor. E eles eram perseguidos por isso. E até mesmo, né, aqueles que talvez não quisessem saber de igreja, não quisessem saber de adorar a Deus também, eles também eram perseguidos por este poder político-religioso, né, que se enquadra o papado. Por que se enquadra? Porque na história está ali registrado, né, que o Papa ele teve uma importância no mundo muito grande, e ele era que levantava os reis, né, que existia tanto na França, como na Itália, como em vários países da Europa. E todos esses países, Ele eles... que passar pelo crivo, né, do papado. Né? Isso, Seria, era ele que tinha que ir lá e é como se fosse dar a bênção. Não, tá certo. dar a Eu vou bênção. destinar Você você. agora vai ser o rei. Então, tinha que dar o Papa tinha que dar a bênção para que ele fosse o rei. Então, ele mandava, em questão de religião, eles tinham total poder sobre as nações naquela época. E quando foi que chegou o fim desse poder? O fim total, né? Porque começou ali, sempre houve os cristãos, os verdadeiros cristãos que tentaram viver de acordo com a palavra de Deus e pregar também a palavra, e foram perseguidos. Mas no ano de 1517 houve a reforma protestante, né? E todo mundo pensa que todo mundo ficou livre do poder papal, mas não. Em alguns lugares, sim, alguns lugares na Alemanha, na Inglaterra, sim, mas na maioria dos países, em todos os países, a perseguição era muito grande com relação aos cristãos. E essa perseguição, ela foi até o ano de 1798. A França, se você for pesquisar aí sobre a Revolução Francesa, você vai chegar nessa data. Então, a França ali, através de Napoleão, enviou o seu general Berthier e prendeu o Papa Pio XV, se eu não me engano, ou Pio V, alguma coisa assim. Prendeu ele, e a igreja agora ficou sem Papa, ficou sem líder, e a França tirou todo o poder papal. Agora eles não podiam mais ditar suas regras. Então, Pode falar. Então, nesse caso, né, antes, né, das profecias serem desvendadas, né, quando ele fala muitos esquadrinharão até o tempo do fim, né, haveria
um momento de perseguição, né, Sim, contra os cristãos, né? Haveria um tempo determinado ali, né? Tanto do seu começo até o fim. Então, até então, no período dessa perseguição, ainda não foram desdobradas essas revelações que foram ali ditas a sim. Daniel, né? E também a Bíblia era muito escassa nessa época. A igreja, ela tinha domínio total da Bíblia, ela não permitia que os cidadãos comuns lessem a Bíblia. Teve até um dos reformadores, não sei se foi o Wycliffe, que ele fez até como uma profecia, né? Ele disse que um dia chegará o tempo em que um simples camponês iria entender mais da Bíblia do que o próprio Papa, né? Foi Foi o William Tyndale. o William Tyndale. Eu confundo os nomes, mas o William Tyndale fez até uma profecia, e de fato, né, isso aconteceu. Porque nesse período, só quem tinha a Bíblia eram pessoas de posses. Mesmo depois da Reforma Protestante, poucas pessoas tinham a Bíblia. Então, e ainda mais, Sim, o a caso Bíblia no seu... da proibição, né? Isso. E também a maioria das Bíblias que tinham era escrita em latim. Não tinha, assim, a Bíblia no idioma, né? Então, até esse ano aí, era muito escassa. E o povo simples, eles não tinham acesso. E só depois desse período aí de 1798 é que houve um grande acesso à palavra do Senhor. É interessante que na Revolução Francesa, a própria França também quis tirar a Bíblia de cena. E fez isso, né? Pelo E fez isso por um período de 3 anos e meio, que inclusive está registrado na Bíblia, lá em Daniel, lá em Apocalipse 11, das duas testemunhas vestidas de pano de saco. Então, na Revolução Francesa, as Bíblias foram queimadas em praça pública, foi proibido qualquer tipo de ato religioso, tanto católico como protestante, e isso do ano 1792 a 1795. E eles gastaram mais de 4 milhões de dólares para escrever livros falando contra a Bíblia, falando contra a religião. Existe até um escritor famoso, Voltaire, se eu não me engano, o nome dele é esse, que ele disse que em 100 anos a Bíblia seria completamente obsoleta. E aí, por incrível que pareça, 100 anos depois, a Bíblia, principalmente na França, ela foi mais publicada do que em qualquer outro país. E também, na casa em que Voltaire falou isso, hoje é a casa da Bíblia. Então, veja que Deus transformar maravilhoso. o país em um estado ateu, né? Vamos se dizer assim, Não né? só o país, né? Porque foi toda a Europa aí. Toda a Europa. Toda a E daí, Europa. em consequência disso, trouxe desgraça para Desgraça, a população. França virou um pandemônio mesmo, que eles mesmo, depois desse tempo, eles viram o que aconteceu e eles devolveram a Bíblia e permitiram a religião, porque o ser humano sem religião, sem a palavra, ele se entrega. Então, como é interessante a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela revela do que vai acontecer. Quando ele diz, até o tempo do fim, muitos esquadriarão, não Sim. sabe se multiplicará, foi por conta desse período de perseguição mesmo, Isso. né? De acesso à Bíblia, a proibição, né? Uhum. Como é que o povo iria estudar sem ter acesso? Isso. E aqui no ano de 1804, a Sociedade Bíblica Britânica, ela foi organizada, e isso seguiu-se a organização de dezenas de outras sociedades bíblicas, né? A Bíblia agora foi traduzida em todos os principais idiomas do mundo naquela época. Hoje existe até Bíblia escrita em linguagem indígena, né? Em idiomas dos indígenas, aqui no Brasil tem. Então, nessa época, que foi realmente o tempo do fim, que muitos tiveram acesso à palavra do Senhor e esquadrinharam a Bíblia, e inclusive até um dos cientistas, Isaac Newton, muito famoso hoje, ele falou mais da Bíblia do que de ciência. E por incrível que pareça, ele, estudando o livro de Daniel, ele conseguiu interpretar
usando a Bíblia e a história, ele conseguiu interpretar praticamente todas as profecias que até hoje está em conformidade. Então veja que bênção aí. Tudo isso aconteceu no tempo do fim. Muito bom. Interessante. E a próxima pergunta é isso? Terceira pergunta. De acordo com a profecia, por quanto tempo deveria perseguir os santos? O poder representado pela ponta pequena. A gente tem 3 versículos que falam sobre esse tempo, né? Por quanto tempo? Claro que a gente não vai conseguir fazer um estudo abrangente sobre esse tema, mas a gente consegue ver isso lá em Apocalipse 12, 14. Em Apocalipse 12, 14 diz assim: E foram dadas à mulher, ou seja, igreja, 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, que significa 360 dias, 2 tempos, aí você fazendo as contas já 700 e pouco, e metade de um tempo que é 180 dias. Na época, meus irmãos, o ano tinha 360 dias, hoje é 365, né? Mas na época eram 360 dias. E biblicamente, da forma profética, cada dia equivale a um ano. E também aqui em Daniel 7, 25, diz assim, Daniel 7, 25, diz: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. O que é proferir, né, palavras contra o Altíssimo? É colocar sobre si as prerrogativas que só pertencem a Deus. E a gente pode ver isso aqui em Apocalipse 13, verso 5. Apocalipse 13, verso 5 diz assim: E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Se você fizer a conta aí, 42 vezes 30, vai dar 1.260. 1.260 dias equivale a 1.260 anos. Essa contagem de tempo, ela começa no início do governo papal, no governo mundial, que foi no ano 538, quando o rei Franco, que hoje é a França, Justiniano, se não me engano, ele deu poder ao papado para governar, né, sobre reis, e, né, poder religioso e poder político também. E interessante que no final desse tempo que chegamos, 538 mais 1.260 anos na frente, chegamos ao tempo, ao ano 1798, que a França, que uma vez colocou o poder na mão dos papados, ela mesma tirou. Interessante, né? 1.260 anos depois. E por que nós cremos que é o papado? Porque ela fala blasfêmias. Biblicamente, você dizer que pode perdoar pecados, isso é blasfêmia. Deus, né? Só Deus pode perdoar pecados. Quando você diz ser o gerente de Deus, ou o filho de Deus na terra, ou Deus, ou Jesus na terra, né? o substituto de Deus na terra, também isso é blasfêmia. E a gente sabe que o título papal é pontífice máximo, ou seja, a ponte máxima entre Deus e os homens. Ele tem como título Jesus na terra, Deus na terra. E isso é blasfêmia. Então, por isso que nós, analisando a profecia e analisando a história, nós chegamos a esse período de tempo. 1798 começa o tempo do fim. Quarta pergunta. Que se pede dizer do progresso nas invenções científicas desde 1798? Olha, embora a profecia ela não deixe claro que seja apenas para o conhecimento, que no final dos tempos, né, no fim do tempo,
as pessoas iam esquadrinhar a Bíblia, né? E muitos iriam chegar à conclusão, né? Como muitos homens, na época, em diversos países que não se conheciam, chegaram ao mesmo período de tempo. Chegaram a esse mesmo período de tempo. Eles esquadrinharam a Bíblia, inclusive eles até acreditavam e chegaram ao ano 1844, né, acreditando na volta de Jesus para este tempo. Muitos homens fizeram, né, esses cálculos, chegaram ao período também de 1798, tudo isso nesse período no período dos tempos, né, do fim dos tempos. Pessoas na Grã-Bretanha, pessoas na França, pessoas na Inglaterra, pessoas na Espanha, em vários países, sem se conhecerem e tiveram a mesma concepção, o mesmo entendimento da palavra do Senhor, essa que estamos estudando hoje. Mas também, a gente também precisa olhar para o aumento da ciência, né? Tanto a ciência industrial, né, como a gente vê, nesse período, depois de 1798, houve muitas criações, né? Houve muitas invenções, né? Gás de iluminação, houve navio a vapor, locomotiva, houve a descoberta aí do fósforo, deixa eu ver aqui, máquina de costura, isso, anestesia, porque luz elétrica. Imagina aí a gente sem anestesia, raio-x, também foi telégrafo sem fios, que é o telefone, carros elétricos, telefone sem fios, rádio, telefone sem fio, isso, primeiro cabo submarino, Santos Dumont, no ano de 1900, né, que inventou aí sim. a aviação, rádio, tudo isso começou a partir do ano de 1798. Primeiramente, o conhecimento da Bíblia, o esquadrinhamento aí das profecias que se cumpriu e também as criações. É interessante assim, né? Que essas coisas, dessas descobertas, trouxeram facilidade para a vida, né? Mas ao mesmo tempo, foi uma bênção e uma maldição, porque muitos deixaram a palavra de lado, né? Diante da facilidade, só teve aqueles mesmo que Deus levantou para despertar os outros que estavam a dormir, né? Diante das profecias. A gente sabe que Satanás, ele não brinca em serviço em momento algum. E muitas dessas criações, essas invenções, elas serviram para distrair o povo de Deus. Para distrair o mundo, para afastar as pessoas, né, de buscar as profecias. Interessante que eu vi uma reportagem antiga e as pessoas, elas tinham o costume de liam 15 livros em um ano, menos de um ano, em um mês, liam 2, 3 livros. Aí eu faço a pergunta aqui aos nossos irmãos, mas não precisam responder, e aos nossos amigos ouvintes: quantos livros você já leu nesse ano? Então, é mais fácil perguntar, né? Quantos posts e WhatsApp, né, de Instagram, Telegram você já leu, né? E isso serve para distrair, e como eu falei, nós somos o povo do tempo do fim, cada um de nós, todos os que estão aqui, os que estão a nos ouvir, e tem uma importância muito grande. Então, faça parte dessa profecia, irmãos. Faça parte dessa profecia, esquadrinhe a Bíblia, as profecias, e cumpra ali a profecia na sua vida, né? Eu estou esquadrinhando a Bíblia, eu estou lendo as profecias, eu estou buscando entender as profecias. Agora, vale ressaltar também, né? Só voltando aqui, né? Quando foi que começou esse período de 1260 anos, ou 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? 538 foi o tempo, né, do poderio, né, do Papa, né, como cabeça de todas as igrejas. Sim, foi o ponto mais marcante, né, porque nunca acontece no dia X, mas foi andando, caminhando para isso, no ano 538 foi o apogeu, né? E o final, 1798, foi quando a profecia, né, da ferida mortal. Né? Isso. Com relação ao Papa, aí foi
preso o Papa, e daí a igreja perdeu aquele poderio, né? E essa ferida foi tão forte que a igreja ela ficou praticamente quase 2 anos sem Papa, sem o seu líder máximo. Essa foi a ferida mortal. Uhum. E a sua cura foi quando houve ali o papado, foi colocado outro Papa no poder. Qual foi o mal de tudo isso? É que as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Isso. As pessoas eram leigas, né? Não tinham conhecimento. E como a falta do estudo das escrituras, né, tornam as pessoas leigas em diversas as áreas, né? Porque a gente Isso. vê aí na questão do avanço da tecnologia, da ciência, enfim, não tinha progressão nenhuma. Não tinha progressão nenhuma, né? Ninguém inventava nada, isso era muita escassez, era muita pobreza, Uhum. enfim. E depois disso tudo, que o pessoal começou a estudar as escrituras, as coisas vieram, né? Mas, claro, né? Satanás, ele usa de vários artifícios para poder desviar a mente humana, né? Isso. Por exemplo, naquela época, agora imagine, né? As pessoas não tinham acesso às escrituras. Agora imagine se o aumento da ciência devesse nesse tempo aí, né? O celular, por exemplo, né? Hoje, com a Bíblia na mão e o celular que hoje as pessoas tendem a aprender mais para as questões tecnológicas, agora imagine, você não tem acesso à Bíblia e agora você está diante de vários aparelhos tecnológicos, né? Aí, Como é que as pessoas iam buscar a palavra de Deus nesse sentido, né? Deus sabe todas as coisas e após esse período, as pessoas começaram, né, a abrir a sua mente para inventar coisas boas, mas que, infelizmente, o ser humano tem usado para um fim mal, né? isso. Para sua maldade, né? Interessante, né? Semana passada ou a semana retrasada, né? O homem que foi ali testado como o maior QI do mundo, né? De inteligência, Sim. né? Ele falou que a fonte da inteligência está em estudar as escrituras sagradas. Quando você tira isso do povo, você torna as pessoas mais leigas, né? Sem conhecimento. E fácil para dominá-las, né? E fácil para dominá-las. É. Não conhecendo a verdade, né? As pessoas elas vão ficar aprisionadas, né? Não vão ser libertas. Uhum. Por isso que a Escritura ensina, né? Que a palavra de Deus é a verdade e a verdade ela liberta. Que a Sim. verdade é liberta. Quinta pergunta. Que disse o Salvador deveria preceder o fim? Aí eu chego na parte, né, de que todos nós temos uma grande importância nesse tempo do fim. Aqui em Mateus 24, verso 14, diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, eu faço aí o convite, né, o apelo, o chamado aos nossos irmãos ouvintes, que nós nascemos neste tempo, Deus nos criou para este tempo, para que todos nós pregássemos o Evangelho. Amém. Para que assim venha ao fim. Eu creio que muitos aí já estão cansados um pouco, né? Por mais que tenha facilidades, talvez você esteja numa casa muito confortável, você tenha condições de passear, você tenha condições de comer boas comidas, mas a velhice chega, às vezes, por falta de cuidado, chega a doença. Às vezes a gente está num passeio com a família, chega alguém, assalta e fere. Às vezes alguém invade a nossa casa, ou seja, todos nós, eu creio que todo mundo já pensou em algum momento, já disse assim, nossa, como é difícil. Então, a solução para todos esses problemas não está na política, mas está em pregar o Evangelho. Viver e pregar o Evangelho. Porque o fim só chegará, irmãos, se nós pregarmos o Evangelho. Então, essa é a nossa parte. Então, se você, hoje, a partir de hoje, começar a esquadrinhar as Escrituras, se você começar, a partir de hoje, se interessar em ler a palavra do Senhor, comece cada dia 30 minutinhos por dia e vá aumentando. Deus ele vai fazer uma transformação na sua vida
que é imensurável. Não dá para a gente mensurar o quanto Deus pode transformar a sua vida. Eu tenho o canal lá, né? O meu canal Minha Vida Cristã 7. Eu falo de profecia, né? Eu comecei com o livro de Daniel. Então, se você procurar aí no YouTube, eu uso aqui um livro que tem mais de 100 anos, né? O livro Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith. E eu falo sobre as profecias de Daniel. E vou também para as profecias de Apocalipse. Porque este evangelho, ele precisa ser pregado no mundo todo. Nós precisamos pregar esse evangelho para que Jesus volte. E aí está, irmãos, cada irmão ouvinte, aí está a sua parte. No tempo do fim. Chegamos então à última pergunta, que nos diz o seguinte: ao vermos todas estas coisas, que devemos saber? Aqui em Mateus 24, verso 33, diz assim: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Jesus está próximo, ele está às portas. E o desejo dele, como diz lá em 2 Pedro, é que todo mundo seja salvo, todos sejam salvos. É o desejo de Jesus para cada um de nós. Então, não deixe passar essa oportunidade. Hoje Deus nos chama. Hoje Ele está a bater na porta do nosso coração. Hoje Ele está a nos chamar. E tenha certeza, cada um de você, cada um, por mais simples que seja, por mais simples que se ache, por mais incompetente que se ache ser, Deus, Ele tem um propósito na tua vida, na minha vida, e Ele quer usar você. Não existe ninguém neste mundo que seja para Deus desprezado. Deus ama a todos igualmente. E Ele espera por você, Ele espera usar você para te preparar, para que no dia em que Ele voltar, você esteja pronto, de braços abertos, feliz, e não como os ímpios, né? Que vai pedir que os rochedos caiam sobre si com medo da ira do Cordeiro. Só para a gente finalizar, né? Aqui diz assim, Lutero, uma nota bem interessante, Lutero e os Wesleys e outros não podiam, em seus dias, proclamar a vinda de Cristo às portas, pois os sinais precursores desse evento não haviam ocorrido, mas agora o sol e a lua já se escureceram e as estrelas caíram, como predisse o Salvador. A ciência aumentou admiravelmente, conforme declarou o anjo a Daniel, e o evangelho tem ido a toda nação e tribo e língua e povo no mundo. Portanto, podemos saber que o fim está às portas, né? Até o próprio Lutero, né, reconheceu, né? Nós não estamos vivendo, né, nesse tempo do fim, né? A pregar a vinda de Cristo, que ele iria vir em seus dias, né? Não que isso iria impedir dele pregar sobre a volta de Cristo, né? Estudar sobre a volta de Cristo, né? Mas hoje você vê aí por toda parte as pessoas pregando, né, que o tempo do fim, né, está próximo, que a gente está vivendo nos últimos dias, né, que Cristo está voltando. Não despreze essa palavra, porque de fato Cristo está às portas. Interessante que a gente pensa que sempre foi pregado sobre a volta de Jesus. Mas a volta de Jesus só começou a ser pregado sobre a volta no tempo do fim. A partir do ano de 1700, homens de fé começaram a pregar em torno de Cristo Jesus. E para muitos podem até estar falando assim, eu escuto, tá? E Jesus não voltou ainda. A Bíblia fala que ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca. E os sinais para a volta dele é o evangelho ser pregado em todo mundo. Ele não quer que ninguém seja pego de surpresa. Ele quer que todos saibam, né, que ele vai voltar.
O evangelho, como você está falando aí, é o que faz o fim acontecer. Isso, E um fim. isso. Agora o evangelho ser pregado em testemunho. Uhum. Porque muitos estão a pregar, mas só faltando um testemunho. O que é que o evangelho fez na tua vida? É E muitos preciso. não têm nesse testemunho. Ou até prega, mas tem uma Ele mesmo nem incredulidade. crê, né? Isso, prega e não vive o que está pregando, né? E também, Jesus pode, nós não sabemos a data em que Jesus voltará, ele pode voltar daqui a uma semana ou daqui a 100 anos, espero que não, mas eu não vou estar viva daqui a 100 anos, e eu não sei se estarei viva. E a Bíblia fala, né, quando a gente morre, segue o juízo. Ou eu morri para a eternidade, quando Cristo voltar a me ressuscitar, ou eu morri para a morte eterna. Então, ninguém aqui é imortal, ninguém vai ficar para semente, como diz a minha mãe. Todo mundo aqui está sujeito a um corpo mortal que a qualquer momento pode se desligar, né? Então, se entregar hoje para Cristo, viver a palavra do Senhor hoje, é agora. Estudar as profecias me trouxe mais esperança, mais segurança de estar pronta, né, para quando Cristo voltar. Muitos acham que é pavoroso, dá medo estudar as profecias. Pelo contrário, a gente vê a mão do Senhor na história do mundo. Cada até detalhe, hoje. né? Cada detalhe, Deus protegendo os seus e ficando com ele, mesmo que muitos morreram pela perseguição, foram queimados na fogueira porque pregavam sobre Jesus, mas Jesus estava com eles em cada momento. Então, creia nisso. Se você já conhece, viva aquilo que você conhece, né? Dê testemunho da palavra. Se achegue mais à palavra, leia mais a palavra. E Cristo vai fazer algo impressionante na sua vida. Amém.